Olá, estamos em plena quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Eu vou falar para vocês sobre a avaliação do governo de aumentar para 50% o desconto das empreiteiras que lhe devem devolução de dinheiro roubado. Além disso, temos também o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, dando a definição exata do que foi a decisão do corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, a respeito da sentença que afastou a juíza Gabriela Hart da Fara, lá de Curitiba, né? Além disso, eu gostaria de contar para vocês que um dirigente da União Brasil está foragido da polícia por comprometimento com o PCC, primeiro comando da capital. Ele é um dos 13 acusados naquela operação, né, da Polícia Federal. Eu quero agradecer muito a você que continua me acompanhando, que não me deixa falando sozinho aqui e que sabe que eu não sou imparcial. Eu tenho um lado, o seu lado, o meu lado, o lado daqueles que penam para pagar impostos duríssimos para sustentar a farra e o luxo da casta dirigente. Por exemplo, as empreiteiras corrupteiras do Brasil. Olha só, uma matéria muito confusa, uma reportagem realmente não condizente com o tamanho do jornal o Globo, assinada por Renata Agostini. Tem um título que não se realiza no texto da reportagem, que o governo avalia aumentar para até 50% a redução em multas de empreiteiras da Lava Jato. Você procura isso aí, não tem lá, é uma história comprida, da Controladoria Geral da União, mas o título já deixa claro que o governo está tentando reduzir o dinheiro que tem a receber de volta do que foi roubado, do meu bolso, do seu bolso, daquilo que eles tiram de nós. Meus amigos, é isso aí. Então, isso aqui é o retrato, infelizmente, do Brasil atual. Nessa reportagem tem, por exemplo, que o André Mendonça, né, o ministro do Supremo terrivelmente evangélico, nomeado pelo Bolsonaro, simplesmente liberou as empreiteiras que devem ao governo, ou seja, a nós, de pagarem o que devem, o que roubaram, até que se resolva o desacordo. Agora, eu lhe pergunto isso, você recebe um aviso de que está devendo a Receita Federal, né? O governo suspende a cobrança e fica esperando que você negocie o que você quer realmente pagar, né? Essa é a diferença que existe entre a casta, que devora os nossos recursos, e nós que pagamos com sangue a todos eles, né? Quando será que essa situação de párias pagando pelas castas dominantes vai perdurar no Brasil, né? E nessa matéria também tem mais um detalhe brasileiro, né? Mais uma jaboticaba. O ministro-chefe da Controladoria Geral da República, Marcos Vinícius Marques, é sócio do escritório de advocacia VMCA Advogados, que representa a antiga Odebrecht, hoje Novo Honor, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. A empreiteira é uma das que foram procuradas pela CGU para renegociar seu acordo após a decisão do STF. E o ministro disse para a empresa que não tem conflito de interesse. Ele saiu, para ocupar a CGU, ele saiu do escritório da advocacia, que foi ocupado por sua namorada. É isso aí. Eu vou dizer o quê? Agora, aí, nós temos que dar razão ao Diogo Mainardi, ao Mário Sabino e ao Cláudio Dantas, que reproduziram uma frase que eu considero genial, né? O governo Lula inventou um troço formidável, o descontão para o ladrão. É isso aí. Agora, o pobre não tem a mesma folga. No mesmo jornal,
eu encontrei a seguinte notícia que eu vou fazer a questão de ler para você. O pintor Marcelo da Silva Nunes, de 36 anos, foi detido no dia 18 de janeiro deste ano, sob acusação de ter tentado furtar, não roubou, tentou furtar um pão doce, R$ 7,83, 2 desodorantes, R$ 39,80, e 2 pastas de dentes, R$ 37,98, em Americana, em São Paulo, interior de São Paulo. Menos de 3 meses depois, no dia 9 de abril, ele foi condenado a uma pena de 5 meses e 13 dias de reclusão no regime fechado. Na sentença, o juiz André Carlos de Oliveira justificou o regime fechado com base no fato de o pintor já ter 2 outras condenações transitadas em julgado definitivo, né? O réu tem maus antecedentes, afirmou na decisão. Não é o caso da juíza Gabriela Rato, que não tem maus antecedentes, mas teve uma defesa espetacular. Ontem eu carreguei pesado contra o corregedor do CNJ, o senhor Luiz Felipe Salomão, que não foi nada salomônico, conforme eu botei no título do meu comentário desta terça-feira, e a afastou da vara onde ela trabalha, juntamente com outro que eu estou ocupando a 13ª vara agora, né? Meus amigos, ela foi devidamente vingada na sessão do dia seguinte pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso. O juiz deu o ministro deu uma lição de moral. Nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente. Considero que a medida foi ilegítima, arbitrária e desnecessária. O afastamento dos juízes por decisão monocrática, sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Foi submetida e caiu, né? Mas o senhor Luiz Felipe Salomão, que é candidato do adversário do Barroso, dos adversários de Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, aumentou a sua popularidade na possibilidade de ocupar a vaga que vai abrir lá da Carmen Lúcia, lá no Supremo, né? Sobre o governo, tem uma nota interessante que eu perdi de dar no começo da semana. A primeira-dama Rosângela da Silva Janja, a socióloga Janja, disse que seu papel no governo federal é de articuladora e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe dá total autonomia para exercer sua função. A socióloga disse isso numa entrevista à BBC. Quem foi que votou nela? Ela teve algum voto? Esse poder é um poder emanado do povo, para o povo e com o povo? Ou será que eu estou enganado? Nem sempre é assim. O Lula foi eleito apertado, e não foi uma maioria, né? E aí a mulher está lá. Como é que é mesmo? Ela é o que mesmo? Ela é articuladora, articula as coisas. As coisas estão desarticuladas, e ela articula, põe tudo no lugar. Parabéns. Bom, meus amigos, um dirigente da União Brasil está foragido. Agora vamos a um retrato da classe política brasileira. Um dirigente da União Brasil, partido de direita, está foragido após ter sido alvo de um mandado de prisão na operação Mundícia, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo até terça-feira para investigar o envolvimento do primeiro comando da capital em contratos com o poder público. O advogado Dario Rizinger Ferreira é presidente municipal da União Brasil em Suzano, no interior de São Paulo, e seu escritório de advocacia fica no mesmo endereço do órgão partidário. É um dos 15 alvos de mandado de prisão temporária. A respeito desse assunto da segurança, eu quero citar para você um parágrafozinho da excelente entrevista que meu amigo coronel José Vicente da Silva Filho deu ao Estado de São Paulo. Segundo ele, sobre a atuação federal, ele apontou a omissão e transferência de responsabilidades. Na segurança, o governo federal está lavando as mãos e deixando o problema para os estados. Disse ele, que foi secretário nacional
é da segurança pública no passado. Na tarde dessa última terça-feira, a senhora Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, protagonizou uma cena absolutamente fantástica. Ela levou uma cadeira de rodas com um cadáver sentado nela, um senhor de idade, que tinha morrido antes de entrar na agência bancária para levantar um empréstimo de 17 mil reais. Ela segurava a cabeça do cadáver e dizia para o morto: assina! Né? Foi descoberta e o processo está rolando o cadáver do senhor Paulo Roberto Braga. Ela está sendo investigada pela Polícia Civil. Ao menos 25 pessoas estiveram no barco que foi encontrado à deriva na região de Bragança, no Paraná, no Pará, no último sábado, e todos devem ter morrido de fome e sede no oceano. As informações foram repassadas pela PF e nos dá uma ideia, não digo porque é uma boa ideia, porque é uma coisa péssima, né? Isso que aconteceu, mas é o retrato do mundo de hoje, né? O mundo de hoje, os mortos de fome vagando pelos mares num barco inteiramente ocupado por seus corpos. E é com ele que eu me despeço de você, dizendo direto ao assunto e